Renato Rosene é quem nos representa pra fortalecer a luta social. Renato Rosene é 50-500 pessoas, é companheiro, é o nosso estadual. Para nós é imprescindível fortalecer os sujeitos sociais e a sua capacidade de fazer política, ou seja, tornar esses sujeitos sociais os sujeitos políticos do seu tempo. Porque nós entendemos que as mudanças são atos de maioria, não são atos de minoria. E é necessário que o sujeito que sofre qualquer opressão, qualquer exploração, ele tome a história nas suas mãos. É esse o nosso papel. Nós queremos reescrever o futuro. E a gente só reescreve o futuro juntos, na política, desobedecendo a ordem injusta e construindo alternativas de sociedade. Vamos em frente, porque quem tem essa liberdade pulsando no coração não será vencido por máquina nenhuma. Pois é esse o nosso desafio nessas eleições de 2014. Há 4 anos atrás, eu tive a 2ª melhor votação para deputado federal em Fortaleza e a 10ª do estado. João Fredo também foi muito bem votado para deputado estadual, mas nós não conseguimos atingir o quociente eleitoral, que é aquela regra eleitoral que diz qual é o mínimo de votos que um partido deve ter para eleger os seus representantes. Pois agora, nós temos na nossa frente de esquerda várias candidaturas do PSOL, do PSTU e do PCB. Nós temos o desafio de ter uma bancada de oposição, uma oposição necessária de luta na Assembleia Legislativa. Uma oposição que esteja em favor, ao lado das lutas sociais e populares, que construa as demandas, fortaleça as demandas desses sujeitos sociais e políticos, os mais diversos. Uma oposição de esquerda, programática, qualificada, que não vai se render, não vai ser submissa, não vai ser subserviente, como é a grande bancada governista hoje na Assembleia Legislativa. Nós temos que resistir. Essas eleições de 2014 aqui no Ceará, elas têm algumas características sobre as quais a gente precisa refletir. Vejam só, a geração criada lá no mudancismo, no tacismo de 86, ela até hoje domina o Estado e vai se revezando. Na verdade, essa grande dança das cadeiras, com os mesmos personagens, alguns mais velhos, outros mais jovens, mas que, na verdade, eles apresentam ao Estado as mesmas alternativas. Falam num crescimento econômico mediante renúncia fiscal, grandes empreendimentos, grandes obras hídricas, portanto, é mais do mesmo. Só que é um mais do mesmo que cansa muito. E nós precisamos de oposição a esses governos, mas, sobretudo, oposição a esse sistema. Nós nunca vivemos uma crise de civilização como a que vivemos agora. É uma crise econômica, é uma crise de sociabilidade, a violência que extermina a nossa juventude, que mata as mulheres, o racismo, a homofobia, a intolerância, a crise ambiental que faz com que as mudanças climáticas ocorram e causem cada vez mais eventos extremos como secas, inundações no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E essa é a lógica capitalista. Uma lógica destrutiva para o meio ambiente e para o homem, porque é a lógica da acumulação de capital, a lógica de um desenvolvimento que não leva em conta os interesses da humanidade, só leva em conta os interesses do capital. Porque trabalhador para a burguesia é desse jeito, porque a burguesia é uma só, e trabalhador também é um só. Então não faz sentido nós, trabalhadores, darmos o voto ao patrão. Não faz sentido nós que defendemos o socialismo, nós que defendemos a reforma agrária, nós que defendemos o mundo de outro tipo, dar voto para os nossos algozes, para os nossos inimigos, para aqueles que depois vão passar, como fazem todo dia, e pisar em cima do nosso pescoço. Aí entra a importância da nossa frente de esquerda. A gente tentar buscar, no meio dessas máquinas milionárias, furar o bloqueio e apresentar novas leituras sobre o Ceará, sobre a situação do Ceará, sobre os porquês que temos 2.600.000 cearenses abaixo da linha da pobreza, que nós temos menos de 30% no Ceará de cobertura de esgotamento sanitário, que nós temos hoje a 3ª pior taxa de homicídios do Brasil. Nosso desafio, portanto, é apresentar uma outra leitura, mas, sobretudo, apresentar uma convocação para que as pessoas entendam que é possível, é viável, é factível nós termos um outro modelo, uma outra alternativa de governo, de sociedade, de política. E isso passa necessariamente pela organização dos de baixo, dos oprimidos, dos explorados. Estes, nas suas resistências, é que criam as alternativas para o meio ambiente, para os recursos hídricos, para a economia, para a educação, para a saúde. Sobretudo alternativas que estejam baseadas não na acumulação do lucro, mas na ampliação e garantia da dignidade humana.
a Assembleia do Ceará, ela não será a casa do povo, porque os parlamentos nesse sistema não são casas do povo. Na verdade, são representações políticas das elites econômicas, das próprias elites políticas que se perpetuam no poder, que elas não vacilam um minuto para garantir que os seus representantes lá estejam. Portanto, os representantes da luta dos trabalhadores, trabalhadoras, das lutas dos oprimidos e explorados, eles são minoria nesses lugares. Mas nós entendemos que é necessário ocupar, de forma mesmo que minoritária, esse lugar de luta, essas bancadas. Por exemplo, na Assembleia do Ceará, de forma subserviente, ela aprovou 50% de desconto de água para o Ike Batista, que era o então homem mais rico do Brasil, os seus empreendimentos no Porto do Pecém. Ela agora, mais recentemente, aprovou 500 milhões de empréstimo para a Ponte Estaiada, inclusive empenhando o fundo de participação do Estado quando havia várias outras prioridades. Ela se calou silente na sua grande maioria, né, em relação ao aquário. Portanto, é necessário ter oposição, uma oposição que, mesmo minoritária, ela consiga denunciar, reverberar e fortalecer as lutas sociais, as lutas dos de baixo, dos explorados, dos oprimidos, por alternativas de sociedade, denunciando as mazelas inúmeras desse capitalismo contra os seres humanos, contra a sociedade, contra o meio ambiente, e dizendo que só há futuro se a gente recusar esse sistema de exploração e ir afirmando alternativas como nós queremos, alternativas socialistas. É tempo de resistência. Resistência contra essa sociedade capitalista, do hiperconsumo, da destruição da humanidade, da natureza, da ultraexploração das pessoas. E a nossa resistência é uma resistência criativa, por muitas mãos, por muitos caminhos. Essa resistência tem que ser feita no coletivo, em comunidades de engajamento. É por isso que nós convidamos você a não desistir, a resistir. A política pode ser feita por muitos caminhos. Nós sabemos que as mudanças não vêm só das eleições, mas nas eleições é necessário demarcar as nossas posições, as nossas ideias, as nossas práticas. Portanto, você que foi para as ruas em 2013, 2014, pode também se manifestar nesse outubro e depois. Venha conosco, esse é o nosso convite para a resistência criativa. O tempo é de resistência. Eu sou Renato Roseno, candidato a deputado estadual 50500. Em meio à indiferença eu sinto a inquietação. Por isso o PSOL levanta a bandeira da oposição. A vida pede coragem, o tempo é de transformação. Renato Roseno é quem nos representa pra fortalecer a luta social. Renato Roseno é 50500, PSOL é companheiro, é o nosso estadual.